Amém, irmãos. Bom dia para quem eu não cumprimentei. Bom dia a todos. Hoje a gente está num número bem pequeno, né? Mas como costumava dizer um irmão lá em Brasília, é para nós, né? Esse tempo que o Senhor quer estar falando com a gente, nos ouvindo, para a gente louvar, engrandecer, glorificar o nome do Senhor também, nos apresentarmos a Ele e ouvir o que o Senhor tem para nós, né? Amém? Eu vou pedir para o Chico orar, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, Pai, porque estão conosco aqui aquelas pessoas que o Senhor quis que estejam. Por isso eu louvo ao Senhor, peço ao Senhor que o Senhor nos dê graça para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração através da vida do Guilherme, Senhor. Peço que o Senhor capacite o Guilherme, dê graça a ele se dedicou, ele se preparou, mas agora nós clamamos a Ti, Espírito Santo, sê com o Guilherme. Usa a vida do Guilherme como um canal de bênção para a congregação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado. Irmãos, nós estamos tendo aquela sequência, né? A respeito do livro de Gênesis. E hoje nós vamos continuar abordando o capítulo 6, né? E o que eu tenho achado maravilhoso, porque quando o Chico falou lá no início sobre estudar o livro de Gênesis, eu fiquei com um pouco de receio, né? De ficar só naquela questão histórica, né? Que aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Que eu pensando assim, bom, se a pessoa lê a Bíblia com dedicação, era o suficiente, né? Talvez não fosse necessário ministração a respeito disso. Mas nós vemos como Deus é maravilhoso, que Ele pega a sua palavra, usando os seus servos, né? E traz uma ministração que é para sempre. Não é apenas uma questão histórica, né? E eu confesso que eu andei meio angustiado, né? Em relação ao que eu poderia estar falando hoje. Mas que bom que o Espírito Santo sempre fala, né? Confia em mim, confia, se entrega, deixa eu falar, né? O Senhor quer fazer a obra, né? E aí, enfim, depois de meditar, né? Eu li bastante um texto que o Chico me passou, que eu achei muito bom, muito interessante, algumas reflexões, né? Mas eu queria ouvir que hoje cedo, né, o Espírito Santo trouxe assim mais forte o que é de mais importante nisso que a gente vai estar conversando, ministrando, ouvindo do Senhor hoje, né? Eu vou até falar aqui o título que o Chico deu na reflexão dele: A Graça em Tempos de Corrupção. Esse foi o título que o Chico deu. Eu vou chamar o tema da nossa ministração hoje como esse tema, a graça em tempos de corrupção. E me veio muito forte hoje como que Deus, né, como que Deus manifestou a sua graça, né, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua longanimidade, né, o seu amor pela raça humana. Não só, meus irmãos, eu costumo dizer, não só pelos homens, não só pelos seres humanos, mas pela criação. Deus amou e ama tudo quanto Ele fez, inclusive a sua criação, né? E eu até escrevi aqui assim, aí foi eu que escrevi: manifestações da intervenção da graça de Deus nos primórdios da história após a queda do homem, né? A criação do mundo, de todas as coisas, a criação do homem, da mulher, quando Deus orientou o homem, né, e a mulher a cuidar do jardim, a dominar sobre todas as coisas, a se multiplicar, encher toda a terra, isso não tem menor dúvida que era a graça, o amor de Deus e um propósito eterno, né? Eles provavelmente não tinham noção naquela época que Deus tinha um propósito eterno naquilo que Ele estava fazendo, né? Mas a partir da queda do homem, né, eu queria salientar alguns pontos, né? E nós vamos chegar lá em Noé, no capítulo 6, tá? Manifestações eu chamei assim, então, né? Gênesis 3,15, né? Eu vou ler aqui rapidinho, porque Gênesis 3,15
quando o homem, né, a queda que Deus vem falar com Adão, com Eva, né, logo após a queda, que eles desobedeceram, que eles comeram lá do fruto proibido, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus veio e trouxe a sua palavra, né, sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente, sobre a terra, e o Senhor falou para a serpente o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, né, que é a semente do maligno, e a sua semente, que é a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Essa palavra aqui, quando fala que a semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, e da semente da serpente do mal, é a primeira manifestação da graça de Deus, em que ele está anunciando que viria um Redentor. Esse é a primeira anotação bíblica, né, falando a respeito disso, né? E isso aqui já, né, a partir da queda do homem. Um segundo momento que eu vejo, né, a manifestação do amor, da graça de Deus, foi quando ele conversou com Caim, né? Antes de Caim, né, cometer ali aquele homicídio, né, que Deus chegou para Caim e falou, né? Ele falou o seguinte: o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Quer dizer, Deus via o que estava acontecendo, né? E digamos que Deus, na verdade, irmãos, Deus sabia, porque ele está fora do tempo, Deus não está preso no tempo, ele sabia que Caim ia matar Abel, ele tinha esse conhecimento, né? Mas, né, nós não vamos entrar nesse mérito, né, que realmente a nossa mente não consegue entender, porque muita gente não se aproxima de Deus e fala: puxa, se Deus sabia de tudo, então por que ele permitiu, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo? Eu falo, soberania de Deus, a gente não discute a soberania de Deus, a incontestável soberania de Deus, mas aqui, né, Deus deu uma oportunidade para Caim repensar o que ele estava pensando, para ele mudar de atitude, de comportamento. Irmãos, você pode ter certeza, vamos pensar nas vezes em que a gente pisou na bola. Se eu fosse pensar né, tantas vezes que eu pisei na bola, fiz alguma bobagem, né, entrei num negócio que não devia entrar, e a nossa mente tenta justificar, né, que a gente não sabia. Mas vamos pensar bem, né? Eu digo por mim, todas as vezes que eu pisei na bola, que eu aprontei, que eu fiz alguma coisa errada, depois pensando bem, né, com o coração quebrantado, falei: puxa vida, o Senhor tinha me avisado, eu percebia que não estava fazendo uma coisa certa, eu sentia que não era hora de entrar nisso, né? E eu entrei, né? Mas então ali o Senhor veio para Caim e deu a oportunidade para Caim. Então nós vemos aqui novamente, né, eu estou ressaltando alguns pontos, né, lá nos primórdios da história do homem a partir da queda. Aqui foi Gênesis 4, eu li de Caim 4, 6 e 7, né? Aí, um outro que eu anotei aqui foi quando, logo depois que a Caim matou Abel, aí vai falando que, falou dos descendentes, deixa eu ver aqui, 4, 26, deixa eu achar aqui, o nascimento de Sete, né? O nascimento de Sete, porque veio a genealogia de Caim, falou um pouco sobre isso, e nascimento de Sete, no 26. E a Sete também, né? O Sete foi o filho de Adão e Eva, que veio depois que Caim matou Abel, né? A gente não sabe quanto tempo depois, isso não importa. No 4:26 fala assim: e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui está mais uma manifestação da intervenção, da graça de Deus, né, na história da queda do homem. Porque na verdade, aqui está dizendo que se começou a invocar o nome do Senhor quando nasceu Sete, filho de... Aliás, Enos, né, filho de Sete. Era Deus instigando o coração do homem a se sentir insatisfeito, né? Porque a verdade era essa, né? Por que a gente busca o Senhor? Porque um ser humano qualquer, às vezes, começa a buscar o Senhor. Até esse fato é gerado por uma ação do Espírito Santo,
né? Por isso que é importante, é bom a gente orar pelas pessoas. Orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos filhos, orar por alguém que o Espírito Santo nos toca, alguém que a gente ama, alguém que está no pecado, porque é Ele, né? Ele, o Espírito Santo, é poderoso para vir sobre a vida dessa pessoa e instigá-la, né? Quando a pessoa lá na frente se converte, conhece o Senhor, ela vai perceber, ela vai sentir que mesmo aquele desejo que ela teve de buscar Deus não é um merecimento dela. De alguma forma o Senhor operou, né? É uma manifestação da graça de Deus, né, na vida da pessoa. E vimos aqui um outro, Enoque, né? Enoque, que a gente já leu aqui, Enoque, Enos, nós falamos de Enos, 5, 22 e 24, Gênesis 5, 22 e 24, e andou Enoque com Deus, né? Andou Enoque com Deus. E depois, aí Enoque gerou Matusalém, e foram todos os seus dias, 350 anos, né? Quando Enoque tinha 350 anos, foi que o Senhor o arrebatou, né? E diz assim, andou Enoque com Deus. 2 vezes, né? No 22 e no 24 fala que Enoque andou com Deus. Ele não apareceu mais, porquanto o Senhor o tomou para si. Interessante que Enoque foi o que até aquela ocasião, o que viveu menos, né? Pelo menos na terra, né? Pelo menos na terra. Quando o Senhor o arrebatou, ele tinha 350 anos. E ele gerou Matusalém, que historicamente é o ser humano que viveu mais tempo na face da terra, foi Matusalém, né? E em seguida, Enoque. E quando Noé nasceu, lá no 29, vamos ver, e viveu Lameque 180 anos e gerou um filho, né? Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, e Lameque gerou a Noé. E a quem chamou Noé, dizendo, o que ele falou quando Noé nasceu? Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Está aqui mais uma vez, né? Está aqui mais uma vez a manifestação da graça, da misericórdia de Deus na história da queda do homem. Eu queria lembrar uma que eu lembrei, mas eu não anotei aqui, que para mim foi uma das primeiras manifestações de Deus. Foi ainda no Jardim do Éden, né? Deus podia ter fulminado ali Adão e Eva logo depois do pecado, mas, né, ele não fez isso pela sua graça, misericórdia, bondade. Mas um ato de Deus também foi quando ele expulsou o homem do jardim. Então, né, ele expulsou o homem do jardim. Então aquilo foi um ato de misericórdia e graça, porque ele falou para que ele não coma porque havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que ele comeu, não era para comer, e havia a árvore da vida. É interessante que na Bíblia não fala que era proibido comer da árvore da vida, não fala, né? Então eu acredito que ele podia comer, né? E é o que daria vida eterna para ele, né? E Deus falou, vamos tirar, porque senão ele vai comer da árvore da árvore da vida e vai viver eternamente em pecado. Então isso foi um ato de misericórdia. Ele falou, não, esse homem precisa morrer, ele precisa morrer, né? Ele não pode continuar vivendo nessa situação que ele se encontra agora, né? Então entrou aqui em Noé, né, quando Noé nasceu, e aí sim chega o capítulo 6, que fala sobre a história, né, do inicial da vida de Noé. Interessante que, vamos ver aqui uma coisa que eu notei, a história da vida de Noé onde o foco principal é a graça de Deus mesmo, né? Por isso que até o nome da nossa palavra aqui, né, é a graça em tempos de corrupção. O que estava acontecendo, né? O início do capítulo 6 já fala, né, que a raça humana estava crescendo em termos de população, crescendo. Alguns estudiosos bíblicos, né, eu achei interessante que eu vi essa informação em algum lugar, e pode ser, né? A gente não pode se prender nessas coisas, mas existem algumas suposições que eu acho que é interessante, né? Desde que a gente não se apegue nessas coisas, né? Diz o seguinte, porque quando Caim fugiu, né? E Caim, muita gente fala, poxa vida, mas se só tinha aqueles, quem que era a mulher de Caim? Né? Essas bobagens que as pessoas ficam se prendendo. Com certeza a palavra fala que Adão e Eva tiveram um monte de filhos,
né? Então não vamos entrar em detalhe, com certeza foi uma dessas filhas, né? Então, enfim, Caim acabou se afastando, foi para longe, e ali tem inclusive a descendência de Caim. A descendência de Caim, e se formou um grande povo, né? E esse povo de Caim, ao que tudo indica, era aquele povo que era pior, vamos dizer assim, de corrupção, era morte, era traição, era só desejo de poder, né? E cada vez mais um povo blasfemo, cada vez mais desagradando o coração de Deus, né? Cada vez mais corrupção sobre a terra, né? Então ali se formou todo um povo, e a partir de Sete, né, que era o outro filho de Adão, se formou um outro povo, uma outra linhagem, uma outra população, né? E como essas populações foram crescendo, elas acabaram se unindo. Então havia esperança na descendência de Enos, tanto que fala, começou a se buscar o Senhor. Então essa suposição é o seguinte, que quando essas duas populações começaram a se misturar, aí sim a corrupção foi a população mais corrupta acabou contaminando a que não era tão corrupta assim, porque está dizendo que eles começaram a buscar o Senhor. Aí a coisa ficou feia, o Senhor falou, não dá mais para continuar desse jeito, né? E fala que o Senhor se arrependeu, né? Pesou sobre o seu coração. Irmãos, aqui a gente vê, né, a tristeza de Deus pelo pecado. O pecado traz tristeza ao Senhor, ele não tem prazer no pecado. A palavra fala, né, que o Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, ele não tem prazer. Então essa é uma coisa muito forte, porque às vezes a gente se pega tendo prazer quando vê, né, o pecador, o injusto, o corrupto sofrer alguma coisa ou até morrer. Mas nós temos que ter o coração do Senhor, né? Eu digo, né, primeiramente para mim, porque eu já me peguei muitas vezes tendo esses sentimentos, né? Jonas, né? Jonas ficou lá olhando porque ele queria ver o circo pegar fogo, né? Ele queria ver o fogo do céu descer e consumir. Ele ficou com raiva porque o Senhor perdoou o povo. Olha que coração. E a gente fala de Jonas, às vezes a gente tem esse mesmo coração, né? A gente tem esse mesmo coração. E o Senhor quer que a gente tenha o coração dele. Lá os discípulos, né? Não sei se foi Pedro e João, 2 ou 3 discípulos que foram lá entrar em Samaria para pegar comida, fazer alguma coisa, foram expulsos. Aí chegaram para Jesus, o Senhor quer que a gente pede mandar fogo em cima desse povo, né? E olha que eles estavam caminhando com Jesus, vendo Jesus fazer milagre, pregar, amar, né? E Jesus falou para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são, né? Não é esse o espírito, né? Esse é o outro espírito, né? Então, irmãos, aqui a gente vê, aqui no capítulo 6, nós vamos ler o capítulo todo, né? E eu separei três versículos que fala, né, que a gente vê claramente, deixa eu ver aqui, acho que eu copiei os versículos, deixa eu ver, cadê? No 6:8, né, 6:8, aqui fala dos filhos de Deus, dos filhos dos homens, que gerou gigantes, e Deus se arrependeu, e ali Deus já estabeleceu que o homem ia viver menos tempo, né, o estabelecimento desse fato já foi a partir dali, antes mesmo do dilúvio, né? E aí vem no versículo 6, deixa eu ver, 6, não, desculpa, o 8, na verdade é o 8, é o 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que bênção, né? Que coisa, como Deus é maravilhoso, né? Eu gosto muito daquele texto que fala, do texto eu não me lembro muito bem, eu sempre lembro da letra da música, né? Quanto ao Senhor, seus olhos, né, passam por toda a terra, né, a procura daqueles cujo coração é totalmente seu, né? E interessante que Deus passa por toda a terra, então é um texto bíblico, né, procurando aqueles cujo coração é totalmente seu, né? A gente ora, pede, Senhor, eu quero ser achado, né? Me acha, né, Senhor? Faz na minha vida, me move, me transforma, me toca, me leva ao arrependimento, me leva a ter comunhão com o Senhor, para ser encontrado pelo Senhor como um desses cujo coração é totalmente seu, né? E aqui o Senhor encontrou Noé. Né? O Noé, porém, achou graça, né, aos olhos de Deus. Tem uma versão que falou que achou favor, né? Aí vem a pergunta, né? O que é
O que é graça? Qual é o conceito de graça? Favor. Favor? E merecido, né? Favor imerecido, aquilo que não se merece, né? 2 Crônicas 16. Lê aí, para sair. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém. Mostrar-se forte, né? Então, irmãos, eu acho que isso devia ser uma das coisas que a gente mais devia desejar na nossa vida. O que a gente deseja, né? Prosperidade, bens, viver mais tempo, né? Ter filhos maravilhosos, ter saúde, tantas coisas. O que a gente realmente deveria buscar, desejar, almejar, né? Ter comunhão com o Senhor, ser encontrado por Ele, né? Ser instrumento nas mãos dEle, né? Irmãos, a gente busca muito pouco o Senhor. A gente busca pouco ao Senhor, né? A gente ouve muito pouco ao Senhor. Eu estou falando por mim, não estou julgando, condenando e pensando em ninguém, não. Estou falando por mim, né? A gente investe pouco tempo mesmo de relógio, né? Vamos dizer, buscando ao Senhor, tendo um compromisso com o Senhor, ouvindo ao Senhor. Estou dizendo por mim. São tantas coisas que surgem na nossa vida, na nossa frente, né? Para a gente não fazer isso, né? Então, teve uma época que eu pensei o seguinte: eu não consegui ainda fazer não, né? Oferecer o dízimo do tempo, né? Seria o que? O dia tem 24 horas, né? Então seria o que? 2 horas e 20 minutos no mínimo, né? Eu vou acordar mais cedo se for necessário, eu vou ter um tempo com o Senhor. Vou ter esse tempo para buscar o Senhor, ter comunhão com Ele, né? Orar pelas pessoas, ou estar diante do Senhor, porque quando a gente está diante do Senhor, Ele conduz, né? Às vezes a gente pensa, eu vou orar por isso, vou fazer aquilo, e o Espírito Santo conduz para aquilo que ele precisa de intercessores, né? Ele precisa de intercessores. Então, quando a gente se dispõe, amém. Vamos aqui, outro texto, né, de Noé, que é o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé, olha só, meus irmãos, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé era justo e perfeito em suas gerações. E de novo fala, Noé andava com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Noé andava com Deus, né? Então, será que a gente está andando com Deus? O quanto nós estamos andando com Deus? Ou será que essa caminhada nossa é muito picada, né? Hoje eu estou andando com Deus, amanhã eu não estou, depois de amanhã eu estou de novo, depois eu não estou, né? Eu me sinto assim muitas vezes, meus irmãos. Eu estou abrindo meu coração. Vem aquele peso, né? Puxa vida, né? Tem tempos que eu não estou sentindo a presença de Deus, não estou buscando a presença de Deus, estou falhando no meu desejo, no meu compromisso, né? De buscar a face do Senhor, né? E o outro versículo, né, também, que a gente vê isso, é o versículo 22, o final do capítulo 6, né? Assim fez Noé, porque aí Deus orientou sobre o feitio da arca, né? Deus veio, mandou Noé, falou como é que seria a arca, recolheu os animais, aquela coisa toda, e aí falou assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé fez tudo do jeitinho que Deus mandou, né? Não deu opinião, não fez do jeito que ele achava que devia ser feito, né? Não achou que tinha um jeito melhor, ele obedeceu, ele fez tudo do jeitinho que Deus mandou, né? E a gente vê outros textos que há outras passagens bíblicas, né? Inclusive no Novo Testamento, que faz memória a Noé, a pregoeiro da justiça, aquele que pregava a justiça, né? A gente vê por esses textos que Noé, muitos se aproximavam, né? Viam ele construindo aquele barco enorme, ou zombavam, o que você está fazendo? Com certeza ele falava, ele pregava, né? Ele pregava o arrependimento. Noé foi o primeiro, né? A pregar o arrependimento. E Noé foi um homem que tanto que agradou aos olhos do Senhor. Tem um texto, não sei se em Ezequiel, Jeremias, que o Senhor fala assim, ainda que, deixa eu ver se eu lembro quem eram os três, não sei se é Daniel, Jó e Noé estivesse aqui,
a justiça deles ia salvar só a vida deles, mas ninguém. É um texto lá, Ezequiel, se não me engano, que Deus falando contra o povo de Israel, né? E falou: se tivesse aqui Daniel, eu não sei se é Daniel, não me lembro certo. Eu sei que ele fala de Jó e ele fala de Noé. Intercedendo por esse povo, eu não daria os ouvidos, apenas eles seriam salvos pela sua justiça, né? E lá no Novo Testamento também fala, né? Também cita a respeito de Noé, inclusive dizendo que a arca aqui simboliza o batismo, né? A questão do dilúvio, a arca como trazendo a salvação sobre essas 8 pessoas que estavam lá, né? Deixa aqui, meu celular bloqueou. E mais, não? Nós lemos isso aqui. Então, irmãos, o coração de Deus, né, está sempre voltado para manifestar a sua graça em tempos de corrupção. E olha o tempo que nós estamos vivendo, né? É um tempo, irmãos, que a gente pode observar corrupção, maldade, ateísmo, crueldade. A palavra fala, né? Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Ezequiel mesmo? Ezequiel 14. Fala, ainda que esses 3 homens estivessem aqui intercedendo por esse povo, somente eles se salvariam pela sua justiça, né? Noé foi lembrado, tá vendo? Noé está sempre lembrado, né? E Jó também. Então, irmãos, aqui só uma pinceladinha. Quando você ouviu, não, porque você vê isso no meio até cristão, acho que Jó não existiu, é uma simbolia, uma história simbólica, que Deus cuida do sofrimento, então não foi um homem, papapá. O próprio Deus está falando, olha, se Jó tivesse aqui, Jó isso, Jó aquilo, né? Noé também, então não tem essa história de que foi apenas uma personagem simbólica, não, né? Foi um homem, foi uma pessoa, foram fatos que aconteceram mesmo, né? Irmãos, a nossa reflexão não vai ser longa, né? Acho que a gente não tem que estabelecer um tempo, né? É bom não chegar em 2 horas, né? Mas se for 30 minutos, 40 minutos. Mas tem uma coisa que eu queria mencionar ainda sobre a graça de Deus. Eu creio que é importante a gente estar relembrando a respeito disso, porque de vez em quando a gente ouve algumas coisas meio um pouco temerárias, né? Que é fazer confusão com o que realmente significa a graça de Deus, né? Uma coisa que eu já pensei é o seguinte: quando alguém falou graça é um favor imerecido, isso é forte, irmãos, porque mesmo no meio da igreja, no meio cristão, às vezes a gente percebe um pensamento, um sentimento de merecimento. E uma coisa que tem que estar bem clara para o discípulo de Jesus, para quem nasceu de novo, para o cristão, é retirar da sua vida, do seu vocabulário, a palavra merecimento. Retira do seu vocabulário essa palavra merecimento no que diz respeito ao reino de Deus, tá? Porque se houve merecimento, irmãos, isso é sério, porque se eu acho que eu mereci, um pouquinho que seja, o tanto que eu estou dizendo que eu mereço é o tanto que eu estou reduzindo do que o Senhor fez, da própria obra de Cristo. Quando eu falo de merecimento, foi porque eu não merecia que Jesus foi enviado, viveu santamente, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado e vai voltar. É exatamente porque eu não merecia nada. Então essa palavra merecimento, irmãos, eu não gosto de jeito nenhum dessa palavra, tá? Então elimina da sua vida cristã, do seu pensamento, essa palavra de merecimento. Não significa que você não vai correr atrás, que você não vai buscar, que você não vai se esforçar, porque a palavra está cheia disso, né? Desses procedimentos, desses conselhos, né? De buscar a santidade, de fugir do pecado. Ótimo, o Senhor nos capacita a isso, o Senhor nos dá força, Ele nos sustenta, Ele nos dá graça para que a gente possa viver retamente, santamente, mas não tem nada a ver com merecimento. Tudo procede dele, é tudo dele, por ele e para ele, né? E por ele são todas as coisas, né? E eu me lembrei de uma frase, eu até pesquisei porque eu não tinha certeza quem é que tinha falado, né? Parece que foi ainda bem que o Cristo não está aqui para me corrigir, né? Porque nome de alemão, você lê de um jeito, é de outro. Dietrich Bonhoeffer, não sei como é que pronuncia isso.
mais ou menos isso, né? Ele falou o seguinte, acho que foi ele: a graça de Deus é o favor imerecido de Deus aos homens, à sua criação. Aí ele falou assim: a graça de Deus é gratuita, a graça é de graça, né? Mas não é barata, porque ela custou a vida do seu filho, né? Ela não é barata, ela é de graça, mas não é barata, né? Aí ele falou sobre a graça barata. A graça barata, isso aqui é sério, meus irmãos, porque infelizmente a gente percebe, né, eu não estou dizendo aqui no nosso meio, mas a gente convive com muitos meios cristãos, né, e a gente percebe às vezes uma conversa, a gente percebe num comportamento alguns enganos e que poderia se enquadrar nisso aqui. A graça barata é uma falsa graça que prega o perdão sem exigir arrependimento, a comunhão sem confissão e a absolvição sem transformação. Entendeu? Então isso é uma graça, é uma fake graça, né? Não é falsa, né? Eu vou repetir: a graça barata é uma falsa graça que prega o perdão sem exigir arrependimento, a comunhão sem confissão e a absolvição sem transformação, né? A graça preciosa é a verdadeira graça, que custou, né? Está até entre aspas aqui, que custou o sacrifício de Jesus e capacita as pessoas a vencerem o pecado, não apenas a pecar sem consequências, né? Então, deixa eu ver aqui. Amém. E eu me lembrei de um pequeno, num texto que eu escrevi, né? Eu já comentei com alguns irmãos que, né, cada um funciona de um jeito, né? Eu de vez em quando escrevo alguma coisa, faço um texto sobre um tema, né, porque é o jeito que eu consigo, eu mesmo, refletir nas coisas, né, nas minhas convicções, refletir a respeito de algum assunto. Eu escrevo, né? Porque eu vou escrevendo, eu vou colocando no papel as minhas reflexões, eu vou lá, altero, ajusto. Não é porque eu quero trazer algo para alguém, não, eu preciso escrever para falar com fulano, com ciclano, beltrano, não, é para mim. Por isso eu ainda tenho muita coisa escrita que às vezes eu nunca mostrei para ninguém, e de vez em quando eu compartilho. Às vezes estou com um irmão conversando um assunto, nossa, irmãos, eu já escrevi a respeito disso, eu creio assim, eu penso assim, o Senhor já me falou assim, vou te passar para você dar uma lida. Mas eu escrevi um texto e na verdade tem um pedacinho dele que fala assim, né? A graça é um dos pontos disso que eu escrevi, né? Assim, mas mais interessante foi o primeiro que eu pus aqui, né? A graça, mas isso tem a ver, meu irmão, exatamente por causa de comportamentos, de atitudes, de coisas que a gente ouve às vezes, nesse sentido de que, né, a bondade, eu vou ler. A graça, a misericórdia, a bondade, o amor e o perdão de Deus, entre outras coisas, eu vou repetir: a graça, misericórdia, bondade, o amor e o perdão de Deus não são atributos dele que autorizam quem quer que seja a abaixar o seu padrão, o padrão dele, a fazer concessão ou exceção, ou a decidir conforme ele entende, né? Aí eu venho e falo: a graça, a misericórdia, a bondade, o amor e o perdão de Deus não me liberam, não abrem mão de eu cumprir integralmente sua vontade. Sua vontade, seus mandamentos, que são claramente expostos nas Escrituras, né? Nas palavras de Jesus, dos seus apóstolos. Por mais, veja bem, aí eu faço essa ligação aqui. Deixa eu ler de novo, que faz a ligação melhor. A graça, a misericórdia, a bondade, o amor e o perdão de Deus não me liberam, não abrem mão de eu cumprir integralmente sua vontade, seus mandamentos, né? Por mais dura, por mais estranha e por mais sacrificial que essas determinações me possam parecer, devido ao humanismo ainda arraigado em minha alma. Entenderam?
por mais dura que as determinações me pareça, por mais duro que os mandamentos e a vontade do Senhor me pareçam, né, ela não me libera de fazer a vontade de Deus, porque isso é sério, meu irmão. Porque às vezes a gente vê, às vezes alguém, há uma situação de pecado, e aí fala assim, não, Deus ama, Deus perdoa, e como que autoriza a pessoa a continuar no pecado? Não, Deus ama, é difícil demais para ela consertar isso aí, não sei o que, não, mas aí vem uma parte boa, aqui do que eu escrevi também, né? Pelo contrário, a graça, a misericórdia, a bondade, estou repetindo os termos, o amor e o perdão de Deus fazem parte do arcabouço, né, do poder de Deus, poder este que me capacita a negar a mim mesmo, renunciar à minha vontade, renunciar às minhas razões, renunciar aos meus sentimentos humanos, tomar em cada circunstância a minha cruz e obedecer pronta e integralmente a seus princípios soberanos e eternos. Meus irmãos, por isso, Jesus sabia muito bem o que ele estava dizendo quando ele dizia que aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Aquele que não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz a cada dia não pode ser meu discípulo. E eu gosto de repetir, quando ele diz não pode, não é falando, está proibido de ser. Ele está dizendo não consegue, não dá conta. É preciso, se a gente está ministrando a palavra, o evangelho, está pregando para alguém, é importante levar a pessoa a um arrependimento nesse sentido, dizer agora você tem um Senhor sobre a sua vida. Você vai estar debaixo do senhorio de Jesus, a vida não é sua mais, né? É importante entender isso, né? E então, isso aqui eu achei interessante porque tem a ver com essas palavras aqui de Dietrich, né? A graça preciosa é a verdadeira graça que custou o sacrifício de Jesus e capacita as pessoas a vencerem o pecado. Não apenas pecar sem consequência, né? Então, irmãos, que a gente possa, né, como o Chico escreveu lá no texto dele assim, que o Senhor está procurando muitos Noés, né? Homens e mulheres que têm o coração de Noé para ser encontrado pelo Senhor. Que a nossa oração possa ser essa também, Senhor. Eu quero ser encontrado como um coração totalmente teu. O Senhor está procurando, mas para que ele está procurando? Para se mostrar forte. Meus irmãos, no meio dessa corrupção, depravação, nós precisamos ser fortes. A palavra fala ser forte, né? Nós precisamos ser fortes. Agora, ele se faz forte para conosco. Quanto mais o Senhor cresce dentro de nós, na verdade, ele não tem o que crescer, né? Eu quero dizer que no meu entendimento, na minha experiência, quanto mais ele convém que ele cresça e eu diminua, né? Como foi dito ali João Batista em relação a Jesus, mais essa batalha, essa luta, essa guerra vai ser cada vez mais leve para nós, né? Vamos entender o que eu estou dizendo, né? Porque a gente vai aprendendo que não é ele, não somos nós. Veja a vida de Paulo, né? Nossa, coisa maravilhosa quando Paulo fala, né, das tribulações, das lutas. E Paulo não era hipócrita. Ele não era hipócrita. Tinha vezes que falava, eu queria morrer, né? Eu preferia morrer do que eu estar passando por isso, né? Então ele sabia que era um homem comum, pecador, frágil, né? Em várias circunstâncias ele fala. Quando falou de alguém, não sei se de algum amigo, um servo, um discípulo que quase morreu, ele falou, estava à beira da morte, mas o Senhor se apiedou dele e de mim também, senão ia ser tristeza sobre tristeza, né? Ele fala a respeito disso em relação a alguém. Então era um homem comum, que usava uma linguagem comum, né? Que tinha liberdade diante do Senhor. Eu creio, irmãos, que o Senhor quer que a gente tenha liberdade diante dele. Qual pai não quer que o filho tenha liberdade? Ou o filho chega assim, meu pai, meu Senhor, não sei o que, para com o seu pai, né? Todo formal. Ou você quer um filho que chega, tem liberdade com você, porque te ama, sabe que você o ama, né? Sabe que ele pode se abrir com você, né? Então, eu creio que é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer que a gente tenha com ele, né? Amém, irmãos? Eu creio que é um pouco do que o Senhor trouxe ao meu coração, né? A palavra fala que
o espírito profeta está sujeito ao profeta, né? Às vezes o senhor fala alguma coisa, às vezes ele quer que fala mais, a gente não lembra, né? Então somos falhos, né? Por isso que ele vem, usa um, usa outro para ir completando e enchendo as brechas, né? Então eu vou parar por aqui. Eu creio que é o que eu senti, né? E o senhor veio fluindo outras coisas mais. Amém? Então vou chamar o pessoal do louvor, né? Para ir complementando aqui. Amém? Amém. Vamos orar, né? Senhor, queremos clamar ao Senhor que essa palavra, Senhor, aquilo que foi o Teu Espírito quem falou, quem trouxe, possa fazer diferença no nosso coração, Senhor. Possa realmente nos instigar, Senhor. Instigar a buscar a Tua face, Senhor. Instigar a buscar ter comunhão com o Senhor, a ter uma vida santa, reta, a buscar o Teu socorro, Senhor, a buscar a transformação, Senhor, a clamar, a interceder, a ser instrumento na vida de outros, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu muitas vezes insisto nisso, porque eu creio, Senhor, que a nós compete buscar a Tua face, porque o Senhor mesmo disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor muitas vezes fala a respeito de chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, é outra palavra, Senhor. Então que a gente realmente, Pai, possa abrir mão de tanta coisa em que nós nos embaraçamos muitas vezes, Senhor, para ter essa íntima comunhão cada vez mais crescente com o Senhor, Pai, para sermos transformados, Senhor, Te amar cada vez mais, Senhor, e sermos instrumento nas Tuas mãos para o cumprimento do Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
merecemos. Nós temos que ter o coração grato para exaltar e agradecer a Deus. Sim, o coração grato, o coração quebrantado. Por quê? Porque Ele é maravilhoso, Ele é digno, exaltado, Ele é santo. Senhor, que o Senhor possa entrar em todos os corações aqui presentes, em que nós possamos ter uma aparição, um coração quebrantado, um coração grato, para poder receber e agradecer a cada dia mais por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer pela nossa vida. E é por essa gratidão que nós vamos agora cantar. Verdade, Pai. Porque nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. E é isso que a letra desse louvor diz. É verdade. Que nós somos gratos, nós devemos ser gratos, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém? Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque acordamos hoje com vida, porque respiramos. Amém. Te agradecemos porque nada nos falta, o Senhor em primeiro lugar. Nós te agradecemos, Pai, porque estamos com saúde, mesmo diante de tribulações,
nós nunca iremos nos esquecer que o Senhor está sobre todas as coisas. O que é um problema diante do Senhor que é a solução. Os problemas não são nada. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que abre a porta, o Senhor é o Deus que fecha a porta. É verdade. Mas tu estás no controle de todas as coisas. Amém. Nós possamos, talvez não entendemos o que o Senhor quer nos dizer, talvez não entendamos o que o Senhor quer nos mostrar, mas temos a certeza que o Senhor reina e está sobre todas as coisas. Então nós vamos agora com nosso espírito fluir, chamar pelo Espírito Santo para que Ele se faça presente, para que Ele continue presente neste Natal. Vamos continuar exaltando e agradecendo o seu santo e poderoso nome. Amém.